As areias do Egito escondem inúmeros segredos há milênios. Tumbas antigas, cidades perdidas e sussurros de deuses esquecidos jazem sob as dunas. Quando pensávamos ter desenterrado os tesouros mais impressionantes, uma nova descoberta causou impacto no mundo da arqueologia. Nas profundezas da Grande Pirâmide de Gizé, uma câmara secreta foi encontrada. Esta câmara, intocada por séculos, promete reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o Antigo Egito. A descoberta não foi feita com pás e pincéis, mas com tecnologia de ponta. A muografia, uma técnica que utiliza raios cósmicos para penetrar objetos sólidos, revelou a presença de um vazio dentro da estrutura da pirâmide. Este vazio, significativo em tamanho, indicava algo extraordinário escondido dentro da enorme estrutura de pedra. A excitação tomou conta da comunidade arqueológica. Seria esta a descoberta que finalmente desvendará os segredos das pirâmides. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops, é uma das estruturas mais icônicas do mundo. Esta maravilha antiga, construída há mais de 4.500 anos, continua a fascinar e intrigar pessoas de todas as idades e origens. Sua grandiosidade e mistério são incomparáveis, e ela permanece como um símbolo duradouro da antiga civilização egípcia. Construída como uma tumba para o faraó Quéops, ela se ergue como um testemunho da engenhosidade e ambição dos antigos egípcios. A pirâmide foi projetada para ser uma escada para o céu, ajudando o faraó a alcançar a vida após a morte. Cada bloco de pedra, pesando várias toneladas, foi cuidadosamente colocado para criar esta estrutura monumental. Sua escala maciça e construção precisa intrigam especialistas há séculos. Como os antigos egípcios conseguiram alinhar a pirâmide com tanta precisão aos pontos cardeais? Como transportaram e ergueram pedras tão pesadas sem a tecnologia moderna? Essas perguntas continuam a desafiar arqueólogos e engenheiros. Como uma civilização sem tecnologia moderna poderia ter erguido um monumento desses? As teorias variam, desde o uso de rampas gigantes até a ajuda de forças sobrenaturais. No entanto, a verdadeira resposta ainda nos escapa, e cada nova descoberta nos leva um passo mais perto da verdade. A recente descoberta da Câmara Secreta só aprofunda o mistério. Esta câmara, escondida nas profundezas da pirâmide, foi detectada usando tecnologia de ponta, como a tomografia de muons, que permite ver através das pedras maciças sem danificá-las. A câmara fica localizada nas profundezas da pirâmide, em uma área que nunca foi acessada antes. A descoberta desta câmara levanta novas questões sobre o propósito e o significado da pirâmide. Inacessível por qualquer passagem conhecida, a câmara está selada há milênios. Sua localização sugere uma tentativa deliberada de ocultação, talvez para proteger algo de imenso valor ou significado. Poderia ser o túmulo de um faraó desconhecido ou um tesouro inestimável. Sua localização sugere uma tentativa deliberada de ocultação, talvez para proteger algo de imenso valor ou significado. A câmara pode conter artefatos que poderiam reescrever a história do Egito Antigo, ou talvez segredos que os antigos egípcios queriam manter escondidos para sempre. Equipes de arqueólogos, engenheiros e historiadores estão trabalhando incansavelmente para encontrar uma maneira de acessar a câmara com segurança, sem danificar a estrutura ao redor. A expectativa é palpável. Cada avanço na tecnologia de escaneamento e cada nova teoria trazem esperança de que em breve poderemos desvendar os segredos que a câmara guarda. Cada pedra movida, cada inscrição antiga decifrada, nos aproxima de desvendar o enigma da Câmara Secreta. As inscrições podem conter pistas sobre a função da câmara, ou sobre os métodos de construção usados pelos antigos egípcios. A busca pela verdade continua, e a Grande Pirâmide de Gizé ainda tem muitos segredos a revelar. A descoberta da Câmara Secreta não teria sido possível sem a inovadora tecnologia da muografia.
Esta técnica revolucionária está transformando a maneira como exploramos e entendemos estruturas antigas. Esta técnica não invasiva se baseia em raios cósmicos, partículas de alta energia que bombardeiam constantemente a Terra, vindas do espaço sideral. Esses raios cósmicos são gerados em eventos cataclísmicos, como explosões de supernovas, e viajam por vastas distâncias antes de atingir nosso planeta. À medida que essas partículas atravessam objetos, elas deixam um leve rastro. Esse rastro é quase imperceptível, mas com a tecnologia certa pode ser detectado e analisado. Ao analisar esses rastros, os cientistas podem criar imagens das estruturas internas dos objetos. Este processo é semelhante ao uso de raios-X na medicina, mas em uma escala muito maior e mais complexa. Pense nisso como se fosse um raio-X de uma pirâmide. A muografia permite que vejamos através de camadas de pedra maciça, revelando o que está escondido dentro. Assim como os médicos usam radiografias para visualizar ossos sob a pele, a muografia nos permite visualizar o interior de estruturas antigas sem a necessidade de escavações invasivas. Os arqueólogos podem utilizar a muografia para enxergar, através de camadas de pedra, e revelar câmaras ocultas, passagens e até artefatos. Esta técnica é especialmente útil em locais onde a escavação tradicional seria difícil ou impossível. A muografia revolucionou o campo da arqueologia, permitindo-nos perscrutar o passado sem perturbar o delicado tecido da história. Com esta tecnologia, podemos explorar monumentos históricos de uma maneira que nunca foi possível antes. Com sua ajuda, estamos apenas começando a descobrir os segredos escondidos em algumas das estruturas mais icônicas do mundo. As pirâmides do Egito, por exemplo, ainda guardam muitos mistérios, e a muografia está nos ajudando a desvendá-los, um rastro de partícula de cada vez. Esta tecnologia não só amplia nosso conhecimento, mas também preserva a integridade dos sítios arqueológicos para as futuras gerações. A ansiedade atingiu níveis extremos quando uma equipe de arqueólogos finalmente conseguiu acessar a câmara secreta. Eles haviam trabalhado incansavelmente por meses, enfrentando desafios e perigos, e agora estavam prestes a descobrir o que estava escondido por séculos. O que eles encontraram lá dentro gelou seus corações. A atmosfera era densa e carregada de mistério, e a luz estranha que emanava das paredes apenas aumentava a sensação de inquietação. No centro da câmara repousava um enorme sarcófago, feito de um material estranho, semelhante à obsidiana. Sua superfície negra refletia a luz de maneira quase sobrenatural, criando um efeito hipnotizante. Ao contrário dos sarcófagos intrincadamente esculpidos encontrados em outras tumbas, este não tinha nenhuma marca. Sem hieróglifos, sem inscrições, sem qualquer decoração que pudesse dar uma pista sobre seu ocupante. Este não tinha nenhuma marca. Sem hieróglifos, sem inscrições, nenhuma pista sobre seu ocupante ou propósito. Era como se tivesse sido deliberadamente deixado em branco, escondendo seus segredos dos olhos curiosos. Nenhuma pista sobre seu ocupante ou propósito. Os arqueólogos estavam perplexos, tentando decifrar o enigma que tinham diante de si. Quem teria sido enterrado ali e por quê? O ar ficou pesado com perguntas. Cada arqueólogo presente sentia o peso da história e a responsabilidade de desvendar este mistério. Quem estava enterrado dentro desta tumba enigmática? Seria um faraó, um sumo sacerdote ou alguém totalmente inesperado? As possibilidades eram infinitas, e cada uma mais intrigante que a outra. Seria um faraó, um sumo sacerdote ou alguém totalmente inesperado? A falta de marcas só aumentava o mistério. Cada detalhe, ou a falta dele, parecia contar uma história que estava além da compreensão imediata. A falta de marcas só aumentava o mistério. O sarcófago estava hermeticamente fechado. Seu conteúdo era completamente desconhecido. O que poderia estar escondido dentro daquela caixa negra e impenetrável?
O sarcófago estava hermeticamente fechado. Seu conteúdo era completamente desconhecido. Alguns sussurravam sobre maldições antigas, temendo que abrir o sarcófago pudesse desencadear forças além da compreensão humana. Alguns sussurravam sobre maldições antigas, enquanto outros especulavam sobre tecnologia avançada. Havia aqueles que acreditavam que o sarcófago poderia conter segredos de uma civilização perdida, ou até mesmo de visitantes de outros mundos, enquanto outros especulavam sobre tecnologia avançada, ou até mesmo artefatos extraterrestres. A ideia de que o sarcófago pudesse conter algo além da compreensão humana era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Ou até mesmo artefatos extraterrestres. Uma coisa era certa: as respostas que esta câmara guardava tinham o potencial de reescrever a história. Cada arqueólogo sabia que estavam à beira de uma descoberta monumental. Uma coisa era certa: as respostas que esta câmara guardava tinham o potencial de reescrever a história. O que quer que estivesse dentro daquele sarcófago mudaria para sempre a compreensão da humanidade sobre o passado.